tradução grega do Velho Testamento, ela vai traduzida peça por peça em Alexandria entre o ano 50 a 150, né? Antes de Cristo ele fala isso, e por incrível que pareça, eles dizem que os vários discípulos citaram, o próprio Yeshua citou exatamente a Septuaginta, mas isso não é verdade. A prova que temos de tal tradução grega antiga do Velho Testamento que estava disponível do Salvador dos Apóstolos, qual era esta prova? Que eles citaram a Septuaginta? Não, nenhuma. E eles disseram, a tradução foi realizada indubitavelmente durante o 3º e 2º século, eles têm dito, e pretendem ser ainda acabada no período de Ptolomeu II, Filadélfios. E de acordo com a carta de Aristéia para Filocrates, do ano 130 a 100 a.C., eles então falam que, de acordo com essa carta de Aristéia, o bibliotecário de Alexandria persuadiu a Ptolomeu II, Filadélfio, para traduzir a Torá para o grego, para o uso pelos judeus da Alexandria. A carta menciona que foram selecionadas 6 tradutores de cada uma das 12 tribos, que eles completaram a tradução, então, em aproximadamente 72 dias. Enquanto os detalhes dessa história são indubitavelmente fictícios. Por incrível que pareça, nós temos aqui a própria revista. Eu vou mostrar para vocês aqui, prezados telespectadores, uma revista, a Revista das Religiões. Tá? Nós temos aqui a Revista das Religiões, por exemplo, fala que uma lenda curiosa propagada ao longo dos anos conta como foi a tradução da Bíblia e do hebraico para o grego. Veja, a própria Revista das Religiões, que está nas bancas de revistas, ela chama que a Septuaginta, a mesma lenda dos sábios feita por volta do ano 250 a.C. Veja, a carta de Aristéias simplesmente era fácil de fabricar um documento histórico e para dar ênfase que aquilo veio de tal período. Isso era muito comum entre aqueles que queriam suprimir as verdades da Bíblia Sagrada do Eterno e colocar a Bíblia grega. E por incrível que pareça, prezados telespectadores, é incrível que tudo que era grego, eles exaltaram. E tudo que era hebraico e aramaico, eles queimaram. Agora, eles aparecem com uma Bíblia, Septuaginta, dizendo que esta é a verdadeira das Sagradas Escrituras. E começa a exaltar. Nós temos aqui alguns professores de seminário que afirmam que a Septuaginta não deve ser colocada como a verdade única das Sagradas Escrituras, porque ela foi produzida no ano 340, depois do Messias e não antes. Por exemplo, nós temos aqui alguns textos que está aqui conosco e alguns PhDs que reivindicam que o Salvador não usou a Septuaginta. Por exemplo, entre esses nós temos D.A. White. Ele desafia a contenção que o Senhor citou a Septuaginta em Mateus 5,18. E o próprio Senhor, ele disse, nenhum iode e nenhum tio, ou seja, nenhum iode, nenhum iude, passará da Torá sem que tudo se cumpra. Ele não citou Septuaginta coisa nenhuma, prezados telespectadores, e para que vocês entendam o que aconteceu no coração desses indivíduos, foi um forte sentimento antissemita. Eles não suportavam nada do aramaico e do hebraico, porque as trevas não suportam a luz. E por incrível que pareça, nós temos alguns pensamentos dos pais da igreja que apoiavam e que apoiam a Septuaginta e desprezam o aramaico e o hebraico, de onde veio o Salvador, de onde veio a verdade e de onde veio o verdadeiro Elohim, e não Zeus. Por exemplo, nós temos aqui alguns protestantes, alguns pais da igreja, entre estes nós temos aqui Eusébio. Veja o que Eusébio diz sobre o assunto. Eusébio disse que sobre os judeus,
O que é que esses pais das igrejas dizem sobre os judeus? Veja o sentimento antissemita destes homens. Ele disse: os judeus costumavam matar a criança dos cristãos nas cerimônias anuais. As escrituras judaicas são destinadas aos cristãos e não aos judeus. Isso é verdade? Bem, nós temos Marcion. Marcion, um dos pais da igreja, disse: qualquer cristão que utilizasse um símbolo judaico, um nome judaico, ou realizasse qualquer celebração judaica, seria considerado cúmplice da morte de Cristo juntamente com os judeus. Vocês estão percebendo os sentimentos antissemitas desses indivíduos? Crisóstomo, ele fez 8 sermões contra o povo judeu. Eu vou citar só uma frase destes 8, em um desses 8 sermões, eu vou citar uma frase que ele disse: as sinagogas são zonas de meretrício e teatro, cheio de ladrões e bestas selvagens. Que coisa horrível, prezados telespectadores. Os judeus são o culpado da morte de Cristo. Não há expiação para o povo judeu. Deus sempre os odiou. Realmente, Deus pode realmente odiá-los, não Elohim. Os cristãos devem odiá-los, porque eles foram assassinos de Cristo e são adoradores de Satanás. Você está vendo o que é que os pais da igreja pensavam? Um deles, nós temos aqui o Justino. Justino, dos pais da igreja, ele acusou os judeus de iniciarem a matança de cristãos. Veja quanta mentira eles inventavam. Orígenes, por exemplo, ele diz: acusou o povo judeu dizendo: eles conspiravam para matar os cristãos. Nós temos outro como Jerônimo. Jerônimo disse, o próprio Jerônimo que traduziu a Bíblia, esta Bíblia que a Assembleia de Deus tem na mão, esta Bíblia que o evangélico tem em suas mãos, que o católico, que o mundo todo tem, veio da Vulgata. E o próprio indivíduo chamado Jerônimo que traduziu esta Vulgata, ele disse: os judeus não são capazes de compreender as Escrituras e devem ser perseguidos. Que é isto? Tomás de Aquino, Agostinho, ele disse: os judeus e a nação de Israel